Olá, queridos e amados do Pai, como é que vocês estão? Estão bem? Louvado seja Deus! Hoje nós vamos estar no nosso culto abençoado de domingo, aqui dentro do nosso título principal, que é sobre Lídia. Coração aberto e casa transformada. A primeira convertida da Europa e o impacto de uma mulher que permitiu que Deus abrisse seu coração e alcançasse a sua família e transformasse a sua casa em um ponto de expansão, que foi uma igreja, da igreja. E Atos, capítulo 16, versos 11 e 12. E navegando em Trode, correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E uma colônia, estivemos alguns dias nesta cidade. Paulo aqui, ele fala sobre um encontro, no rio. Aqui dentro do versículo 11, fala sobre ele estava ali em Trode e ele estava prestes ali entre as fronteiras, atravessando as fronteiras de Trode, que fica na Ásia, para a Macedônia, que fica na Europa. Os Filipos, que ele fala aqui, era uma colônia romana. E o mais importante aqui, falando aqui politicamente e culturalmente, ali Paulo ele não encontra uma sinagoga, que era sinal de que poucos judeus viviam naquela cidade. Isso mostrava o quê? Que Deus abre portas onde menos esperamos. Então, muitas vezes, os maiores movimentos de Deus começam em lugares que parecem improváveis. E Filipos não era Jerusalém, mas ali nasceria uma igreja forte. Eu sinto isso, sabe, queridos? Vendo aqui essa palavra, aqui dentro de Atos 13, fala assim: no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se fazia a oração, e assentávamos-nos e falamos às mulheres que ali se juntavam. Paulo, ele busca um lugar de oração, e aí ele encontra essas mulheres reunidas junto ao rio. E não havia uma multidão, nem templo, havia ali um pequeno grupo orando. Isso mostra que o verdadeiro mover de Deus, ele não depende de multidão, mas de corações dispostos. Então Deus escolheu começar a obra na Europa com as mulheres que oravam, e ali ele estava provando, que ele não precisa de estrutura humana para agir. Essa mulher, ela era uma vendedora de púrpura, um produto nobre, caro, ligado à realeza e aos ricos. A origem ali era de Tiatira, na Ásia, mas ela morava em Filipos, que era na Europa. A religião de Lídia, era serva de Deus. Ela era temente porque ela buscava. Então, ela não importava com posição social. Ela vendia um produto que era muito buscado pelos nobres, era caro, mas ela não buscava posição social. E Deus, ele encontra quem o busca. E Lídia nos mostra o quê? Que prosperidade não substitui necessidade espiritual. E o que eu vejo aqui, dentro desse contexto aqui, queridos, é muito importante tratar. A palavra que ela nos expressa e nos apresenta que Lídia, uma mulher que aparece apenas em alguns versículos, mas quem se torna chave, ela se torna chave na expansão do evangelho, porque a sua história está ligada ao ministério do apóstolo Paulo. Foi quando ele chega a Filipos, na Macedônia, que até este momento o evangelho aqui havia avançado na Ásia. Mas aqui começa uma entrada na Europa. E não começa em um palácio, nem entre homens influentes, mas no coração de uma mulher simples e buscadora. E isso revela como Deus não segue lógica humana
para plantar a sua obra. A primeira cena aqui em Atos 16, 13 mostra Paulo e os seus companheiros procurando um lugar de oração fora da cidade, junto ao rio. E ali encontra essas mulheres reunidas, o que mostra que a oração ela estava o quê? Abrindo caminho para o evangelho. E entre essas mulheres estava ali Lídia, descrita como vendedora de púrpura de Tiatira. E a púrpura era um produto caro, como foi dito, de alto valor, como foi dito aqui, usado para as roupas reais, glória a Deus, e de pessoas nobres. Isso indica que Lídia, ela era uma mulher trabalhadora, ela era empreendedora, provavelmente muito bem sucedida, porém uma mulher simples. Uma mulher simples. E essa palavra, ela traz o mais importante, não era a posição financeira dela. Aqui impõe o seu coração. O texto diz que ela era temente a Deus em 16, 14 Atos. Isso significa que ela não era judia de nascimento, mas ela era simpatizante e buscava o Deus de Israel. Ela estava na margem do rio, porque ela ansiava mais de Deus. E é nesse cenário de busca que Deus envia Paulo. E a Bíblia registra aqui algo precioso. O Senhor lhe abriu o coração para atender ao que Paulo dizia. Não foi apenas a eloquência de Paulo, queridos, aqui, nem o raciocínio lógico do Evangelho. Foi uma obra do Espírito Santo no íntimo de Lídia. Isso nos ensina que a convenção de milagres não é persuasão humana. Aleluias. Deus, ele abre corações onde há sede genuína. Vou avisar novamente e vou repetir. Deus só abre corações onde há sede genuína. Ao ouvir e crer, Lídia imediatamente se posiciona em fé. Há um posicionamento. Quando nós queremos a Deus, nós nos posicionamos, amém? Aqui nesse domingo eu quero trazer isso aqui para vocês. É um alto elevo ainda mais profundo de um estudo, de um culto, aleluias, muito além do que o nosso coração esperava. Então, Lídia, ela é batizada junto com toda a sua casa, aqui em Atos 16, versos 15, relata sobre isso, aleluias. Então, a sua fé não fica restrita à esfera pessoal alcançada, os de uma família. Isso ecoa padrão bíblico também, porque quando alguém abre o coração, a bênção se estende ao lar. O evangelho, ele nunca para ser isolado. Ele sempre transborda. Sabe por quê? Porque depois do batismo, Lídia revela a sua marca poderosa. Hospitalidade. Vocês sabiam que quem abençoa, os verdadeiros servos do Senhor são abençoados instantaneamente? Aqui diz que Lídia insiste com Paulo e os irmãos, e se me julgais fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ali ficai. Ela insiste com Paulo e os irmãos que estavam ali. E se me julgais fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ali fique. Então a casa dela se torna imediatamente uma extensão da missão. Por quê? Porque ali Deus tinha pressa. Deus tem pressa em abrir decanta na tua casa. Deus tem pressa em abrir, em salvar os teus, queridos. Não há demora, não há desculpa pela prontidão em servir. A gente não pode mais ficar dando desculpa, porque quem abre o coração para Deus, abre também a casa para a sua obra, aleluias. Mais tarde, quando Paulo ali e Silas são presos, eles sofrem açoites e milagrosamente libertos para onde eles vão. A Bíblia diz que em Atos 16, 40, entrando na casa de Lídia, viram os irmãos e os confortaram. Isso mostra o quê? Que a sua casa já era ali um
ponto de reunião, de oração, já era uma igreja, porque Lídia não apenas ela acreditou, mas também ela transformou a sua estrutura em base para o reino. E essa atitude, ela fala muito sobre a igreja de hoje. Muitos desejam receber bênçãos de Deus, mas poucos estão dispostos a abrir os seus lares para o evangelho. Lídia, ela entendeu que a fé não é só para dentro, é também para fora. O seu lar se tornou uma igreja doméstica, um farol de luz em Filipos. E assim nós podemos dizer que Lídia foi a primeira cristã da Europa. Sabe por quê? Porque a própria Bíblia descreve isso. E que a sua casa brotou um movimento que alcançava continentes. Olha isso, Rabastu de Kamanaya Sou. Deus quer fazer isso em nossas vidas, queridos. Nós precisamos ser exemplos, como o exemplo de Lídia. Lídia nos ensina 4 lições principais. A primeira, o evangelho começa quando Deus abre o coração. Aleluias. Isso tira o peso da performance, sabe? De colocar o foco na soberania divina e tudo. Tira o peso da performance e coloca o foco em Deus. A nossa missão aqui é falar. Quem abre o coração é o Senhor. Aleluias. Segunda, a fé verdadeira é alcançar a família. A fé verdadeira alcança a família. Porque Lídia, ela não foi apenas uma convertida, né? Ela foi um instrumento que a sua casa inteira fosse. Ela foi um instrumento para que a sua casa inteira fosse salva. Hoje Deus, Ele continua desejando salvar famílias inteiras. Ele não quer apenas você no reino, mas a sua casa também. A terceira, quem ama a Deus abre espaço para o seu reino. E Lídia, ela não guardou a sua fé como algo privado. Ela compartilhou recursos e espaço. A igreja do primeiro século, ela crescia em casa, de casa em casa. E a casa de Lídia foi uma delas. Por isso nos leva a crer que a nossa casa, ela pode sim ser um altar. A nossa casa pode ser sim um lugar de oração, de comunhão. A quarta, prontidão em servir, é sinal de coração transformado. Lídia, ela não esperou ficar mais madura ou mais rica. Ela se colocou à disposição imediatamente. Porque quem realmente encontra Jesus não precisa de muito tempo para começar a servir. Sabe aquela desculpinha, eu vou depois, não está na hora, isso é conversa do diabo, você está doida para ir para o inferno, sinceramente. Decama na raçu decanta. Queridos, eu não vou pedir desculpa por isso não, sabe por quê? Porque é a realidade. Quanto mais damos desculpa para operar na obra, mais o diabo opera em situações que a gente precisa ter a urgência do evangelho. O evangelho, ele é para agora. Outro detalhe precioso aqui. Lídia era uma mulher. E no contexto da época, mulheres tinham poucas visibilidade social. Mas Deus começa a obra europeia, justamente através de uma mulher. Isso prova que o reino não há barreiras de gêneros para ser usado por Deus. Eu quero muito falar aqui para muitos machistas que vivem em púlpitos pregando, achando que Deus só eleva os pastores. Claro, obviamente, existe o pastor, mas também existe a mulher de Deus. Aleluias! Então aqui, Deus levantava homens e mulheres através desta mulher que foi um grande passo para a Europa. Mulheres ricas, homens ricos e pobres, jovens, velhos, todos úteis para o plano de Deus. Então, Lídia, ela quer um exemplo de como Deus usa pessoas improváveis para abrir portas. Para abrir portas, glória a Deus, quase não saiu. Lídia é um exemplo de como Deus, Ele traz a existência. Assim como Deus abriu o coração dela,
Ele também pode abrir corações hoje, em lugares improváveis. Imagina se Lídia tivesse fechado o coração, fechado a sua casa. Talvez a igreja em Filipos não fosse a mesma força inicial, mas porque ela disse sim, o evangelho floresceu naquela cidade. Isso nos desafia. Qual espaço estamos dando para a obra de Deus na nossa vida? Estamos apenas ouvindo ou estamos também abrindo as portas? A fé que não se manifesta em ações, que não se manifesta em ações concretas, ela é incompleta. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Por que eu sempre falei, eu não vou abrir igreja, Jesus, eu não vou abrir igreja? Porque Deus sabe, eu não quero um ministério com pessoas despreparadas, né? Eu também não quero pessoas com títulos. Eu quero pessoas que Jesus já preparou, como Lídia aqui. Lídia, ela tinha um coração aberto para a obra. Lídia, ela estava disposta a fazer aquilo que Deus quer. Porque nós estamos aqui não é ouvindo só a palavra, mas estamos plantando essa semente no nosso coração. A fé que não se manifesta em ação concreta, ela é incompleta, como aqui disse. Então o Senhor, ele procura hoje Lídias modernas e homens e mulheres dispostos a abrir o coração. Não é abrir o ministério de qualquer jeito só para dizer que é pastor e pastora, não. Porque pessoas que entendem que os seus recursos, tempos e espaços pertencem ao Senhor, são pessoas que estão abertas para a obra. Em tempos em que muitos fecham as portas e vivem uma fé isolada. E Lídia nos lembra a importância da comunhão. A igreja, ela não é feita só de templos, mas é de lares. Que hoje os lares, eles não são mais transformados, né? Os lares não são mais transformados, que se tornam altares, não são mais transformados porque não existe mais a igreja primitiva. Cada lar ele pode ser, sim, um lugar de oração, discipulado e de acolhimento. E foi assim no primeiro século e ainda pode ser assim hoje. Até disso, gente, além disso, Lídia, ela nos ensina também sobre a generosidade. O que ela tinha, pastora? Casa, recursos que foram ali colocados a serviço da missão. E muitas vezes achamos que só podemos servir se tivermos muito. Eita, Deus está falando. Mas aí Deus, ele não pede aqui o que nós não temos. Ele usa o que já está em nossas mãos. O segredo está na disposição sua, sabia? Então, Lídia, ela tinha assim uma prontidão em abundância para ajudar a obra. Eu falo isso para vocês porque tem pessoas que falam assim, nossa, pastora, você não dorme? Nossa, pastora, você não faz isso. Às vezes eu durmo, sim. Mas eu sempre estou de olho na obra. Porque quando nós olhamos para a obra, nós investimos naquilo que Deus tem para nós no reino. Queridos, e aqui nós vemos Lídia com essa prontidão. Quando nós olhamos para a sua história, nós vemos como Deus valoriza detalhes. A reunião simples de mulheres à beira do rio, que transformou um marco histórico aqui dentro, que foi a primeira mulher da Europa. Gente, o evangelho na Europa começa não com multidões, mas com um pequeno encontro de oração de mulheres. E isso mostra que o reino ele cresce em simplicidade, com profundidade também. E não precisamos de grandes palcos para que algo grandioso possa acontecer. Basta um coração aberto, como o de Lídia. Hoje, talvez você aí se sinta pequeno, sem influências, mas o Senhor está mandando te dizer que se você não abrir o seu coração, Deus não pode agir na sua casa. Deus, ele só pode começar algo poderoso através de você. Então não procure apenas capacitação, mas sim disponibilidade, porque quem disponibiliza se torna parte da história eterna de Deus. Lídia, então, ela não é apenas um nome do passado, queridos. Ela é um modelo de fé, de prática generosa para a igreja de hoje. Infelizmente, muitos estão aí
outros, felizmente. Mas a vida, ela mostra que não há limites para o que Deus ele pode fazer com alguém que abre o seu coração. A família, ela nos lembra que Deus deseja salvar lares inteiros aqui. A sua hospitalidade nos ensina que a fé se expressa em serviço, que a sua casa é transformada em igreja e nos inspira a abrir espaço em nossos lares para o reino. Aleluias. Então o evangelho entrou na Europa pela porta de uma mulher disposta. O evangelho ele pode entrar em muitas cidades, casas, hoje, nos dias de hoje, pela sua vida que está aí me ouvindo. Que possamos ser como Lídia, coração aberto, famílias alcançadas, casas entregues a Deus, porque quando Deus abre corações, Ele também abre caminhos eternos para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Essa foi uma palavra de muita mesmo estudo que eu fiz, para que vocês viessem aqui, em nome de Jesus, receber de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã. É o momento para te agradecer a Tua palavra que nos ensina através da vida de Lídia. Obrigada, Senhor, porque Tu és o Deus que abre coração, Pai, o coração humano para receber a verdade do Evangelho. Assim como o Senhor abriu o coração de Lídia à beira do rio. Abre, Senhor, hoje os nossos corações para ouvir, compreender e obedecer a Tua voz. Pai amado, ajuda-nos a ser como Lídia, pessoa de fé prática que não apenas ouviu, mas também ela se responsabilizou com as suas atitudes e humildade. Que a nossa obediência seja imediata e que os nossos testemunhos, eles alcancem de uma vez a nossa casa e que a nossa família inteira seja transformada pela Tua graça. Senhor, nós consagramos as nossas casas a Ti. Faz a nossa sala um altar de oração. Faz da nossa mesa um lugar de comunhão. O nosso lar um espaço de acolhimento para os irmãos, para que a expansão da Tua obra, que as nossas portas estejam sempre abertas para Ti. Assim como a casa de Lídia foi abrigo e sustento para os Teus servos. Nós abrimos também, Senhor, os nossos corações pela fé, para que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, nos dar um coração aberto, sensível à Tua voz e disposto a servir, a se entregar com amor a Ti. E que a nossa vida seja como a de Lídia, lembrada não apenas pelo que conquistamos no mundo, mas pelo o impacto que nós tivemos no reino. Senhor, visita as famílias que ainda não foram alcançadas. Toca agora em esposos, em esposas, filhos e filhas, e que a salvação entre em cada uma delas, Pai, como entrou na casa de Lídia. Faz que cada lar, Senhor, aqui representado, seja um farol de luz em meio às trevas. Nós Te louvamos, Pai, porque nós entendemos que aqui o Senhor começou uma grande obra na vida daquela mulher. Que o Senhor possa continuar a fazer hoje mesmo, abrindo corações, transformando famílias e levantando igrejas. Que nós possamos receber a nossa vida dentro da nossa casa, da nossa família, a Tua presença. Em nome de Jesus, como um altar vivo para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Um bom domingo a todos. Que Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo, curta, comente. É um estudo maravilhoso e também um culto de bênção e vitória. Fique com o Papai do Céu. Domingo que vem tem Santa Ceia, gente. Beijo no coração de vocês.